A gente já começa logo falando justamente sobre esse caso do Rio de Janeiro. Coloca na tela para mim, inclusive, eu acho que a nossa manchete principal ainda, se ainda não mudou, é essa, é isso mesmo. Os militares do Exército condenados nesse caso aqui, que foi um caso muito dramático e forte sobre a violência, né, dos militares, a violência do Exército nesse caso. O Tribunal de Justiça Militar condenou nessa madrugada 8 militares do Exército pela morte do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo. Isso aconteceu em abril de 2019. Depois de mais de 15 horas de julgamento, a juíza absolveu outros 4 oficiais que não dispararam no dia do crime. A condenação foi de 31 anos e 6 meses de prisão em regime fechado para o tenente Nunes, e todos os outros foram condenados a 28 anos de prisão. E os 8 condenados serão expulsos da corporação por culpabilidade comprovada. Todos os 12 militares foram absolvidos da acusação de omissão de socorro também. Só para a gente lembrar esse caso, foi no dia 7 de abril de 2019, quando o músico ia com a família de carro para um chá de bebê lá em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, quando os militares começaram a disparar. Para a gente ter uma ideia, foram 257 tiros de fuzil e pistola. Evaldo foi atingido por 9 tiros e o carro alvejado 62 vezes. A defesa dos militares alegou que eles estavam sendo ameaçados por traficantes, mas isso não foi comprovado. O catador, Luciano Macedo, tentou socorrer a família que estava sendo atingida e acabou também sendo atingido. Ele acabou morrendo dias depois no hospital. E a gente começa falando sobre esse caso com o Josias de Souza, ele que é o nosso colunista lá de Brasília. Olá, Josias. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Um caso muito cabeludo esse, né? Chamou muita atenção na ocasião. Eu fiquei bastante indignado com esse negócio. Há uma questão que não ficou muito bem esclarecida, porque esses militares estavam executando uma operação típica de segurança pública, coisa de PM, Polícia Civil, não de Exército. E não havia, na ocasião, nenhuma operação do tipo GLO, Garantia da Lei e da Ordem, quando as Forças Armadas são acionadas para atuar como forças auxiliares na segurança pública. Não havia isso, mas considerou-se que os militares estavam agindo numa área próxima a uma instalação militar, havia um quartel ali na região, e considerou-se a operação legal. Seja como for, disso resultou uma tragédia, porque esses militares confundiram gente honesta com bandido. Essa sentença é uma grande notícia, mostra que boas notícias também acontecem. Elas chegam num momento, num instante em que o Supremo está se especializando em anular condenações, o Congresso está se dedicando a aprovar leis que favorecem larápios, e o Bolsonaro sugere que idiota compre feijão, compre fuzil em vez de consumir feijão. Então é nesse instante que chega essa sentença da Justiça Militar que condenou aí 8 integrantes de uma patrulha do Exército que executou, como você recordou, em abril de 2019, o músico Evaldo Rosa e o catador de latinhas Luciano Macedo. Essa operação foi uma lambança completa. Aconteceu num domingo, numa localidade ali dos Fundões do Rio de Janeiro, Guadalupe, Zona Norte. Os soldados dispararam 257 balas de fuzil e de pistola, 62 atingiram o carro e o Evaldo foi atingido por 9 balas. O catador, para complicar, ele morreu na hora, o músico morreu na hora. Esse catador, o Luciano, ele foi alvejado na hora que estava tentando socorrer o Evaldo. Morreu horas depois. E no momento em que a dupla foi passada nas armas ali, o músico, o Evaldo, ele estava dirigindo o carro dele a caminho de um chá de bebê. Estavam com ele a mulher, um idoso, que era o sogro dele, 2 crianças, os filhos. O morto, para complicar, foi chamado na ocasião, o que foi mais dramático, foi chamado pelo Comando Militar do Leste de bandido. Uma nota oficial
essa unidade do Exército, que comanda o Exército nessa região, acusou o Evaldo de atirar contra a patrulha. Depois de alegar que os militares reagiram a esta injusta agressão, foi o que foi dito na ocasião, o Exército reconheceu que errou, a notícia era falsa, e na manhã seguinte já corrigiu o erro. E tem um detalhe que também tornou esse episódio um pouco mais complicado, porque o Bolsonaro, na ocasião, ele ficou em silêncio e 5 dias depois ele disse que o Exército é do povo e que ninguém poderia acusar o povo de ser assassino. E ele chamou essa execução de um incidente. Pelo dicionário, incidente é um fato inconveniente, é algo que desempenha um papel secundário, incidental. Agora, decorridos aí 2 anos e meio, um tenente que comandava essa patrulha do Exército foi condenado a 31 anos e 6 meses de cadeia e outros 7 militares pegaram 28 anos de prisão. Essa sentença demonstra que o que houve no Rio foi mesmo uma execução sumária e não uma inconveniência secundária, como o Bolsonaro tentou fazer crer. Embora essa sentença ainda esteja passível de recurso, ela o pronunciamento da Justiça Militar não é um pronunciamento banal, é um fato relevante, é uma grande notícia.